Do Chacha lá na Portas Abertas, é esse o juiz que, por princípio, não vai além daquilo que... Mas esse não ir além daquilo é justo não se permitir antecipar os juízos, desconfiar de si mesmo até na hora de decidir. O que é muito difícil, concordem, é muito difícil. Veja, de novo, aqui estou tentando ser realista, não é para defender os juízes, eu não estou fazendo uma defesa por fazer a defesa, é porque preciso encarar a realidade. É tão bestial, às vezes, a truculência, a antecipação de julgamentos, o pré-judício, é tão bestial que até você se impacta. Até você olha para aquilo e você se impacta com as coisas. Sabe? Porque é preciso quase uma intervenção do além. É preciso quase, sabe, uma falta de explicação. É preciso quase uma intervenção inconsciente, vou colocar assim. Tem um filme daquele alemão Haneke, né? A Vida dos Anjos, que é um negócio genial. Por quê? Porque não tem nenhuma saída. E aí vem um ditado, de onde menos se espera, daí que não vem mesmo. E quando quase chega nessa hora, você diz, não tem mais solução. E justo do cara, que a vida é uma desgraça, justo do sujeito que, porra, vai pra televisão, vai pra casa, liga a televisão, pega um macarrão frio na geladeira, ou seja, é uma... Justo dali, de uma vida que não tem nenhum sentido, justo dali, que é um nada, é como se fosse um nada, do ponto de vista, porra, de alguma qualidade, ou de alguma sensibilidade, é justo dali que, como uma flor que nasce no lodo, aparece. Isso, não sei como, não sei da onde, é justo algo que, como que se pulasse daqui para lá para aparecer como a flor mais bonita da plantação por aqui. Ou seja, aquele filme é maravilhoso justo por conta disso, porque expressa, mas isso é quase um milagre. Aqui se aponta para milagre, moçada, não tem a menor dúvida disso. A regra não é assim. A regra não é assim. Mas em compensação tem que pensar muito nisso, tem que estudar isso, tem que pensar bastante nisso para tentar compreender como a bestialidade tem comparecido nos nossos processos. Principalmente contra os menos ambientes, os menos favorecidos, os periféricos, para os menos mais porrados. Sacaram? Tem uma distinção nos dois sistemas, viram, né? Sistema acusatório, sistema inquisitório. Por isso que o sistema, nesse aspecto, o sistema acusatório é tão importante. Não é que ele não tenha defeitos, ele tem muitos defeitos, muitos. É preciso estudar bastante e a fundo. Mas por que ele se coloca aí como melhor? Porque ele tira o juiz daí. E em tirando o juiz desse lugar, não é? Ele sabe, meio que tendo ciência disso, você lembra que eu disse há pouco, né? Ele foi construído para não ser, ele não foi construído pensando nisso, mas calhou, vamos dizer assim. E de consequência, tirando o juiz dali, agora, acabou de uma certa forma dando certo, porque o que se fez foi justamente evitar isso, que é a coisa mais relevante no sistema inquisitorial. É tão relevante, estão ouvindo, né? É tão relevante, tão relevante, tão relevante, que hoje, como a gente sabe, não existe mais sistema puro. Todos os sistemas do mundo são mistos. Mistos em que sentido? Mistos no sentido de que os sistemas ou são inquisitórios ou são acusatórios. Mas, diante do quadro mundial, onde o sistema é acusatório, estruturas institucionais do sistema inquisitório migraram para lá. E meio que entraram lá. O dilema é que entra lá e não entra bem, porque não aparece bem lá. É como se tivesse tivesse meio fora. A estrutura, sabe aquele Cato Iânio que vira, é como se botasse um boi ali,
É meio que um boi, aparece um instituto que não funciona bem por lá. E a mesma coisa sucede do outro lado. A estrutura, numa estrutura inquisitorial, não existe mais, digamos, na matriz como foi fundada. Também aqui está metido estruturas que vieram de lá. Por exemplo, para nós a estrutura do contraditório se tem, não é sem contraditório, como era na base inicial, justo porque não interessava o contraditório. Mas tudo, digamos assim, que veio para cá, veio sem deformar a estrutura do sistema. Por isso que eu disse, todos os sistemas do mundo, entre aspas, nesse aspecto, são sistemas que têm elementos dos dois sistemas. Mas por que eles não são mistos? Lembram lá do conceito kantiano? Porque o conjunto é um conjunto que diz respeito, não é, a uma estrutura aglutinada sob uma ideia. Por isso que eu disse aquela hora, lembra quando eu falei? Sobre uma ideia. Ideia que não tem divisão. Essa ideia é uma ideia única. Não tem metade. Ou é inquisitivo, ou é dispositivo, acusatório, como querem alguns. Ou seja, o que pode acontecer? Você pode ter um sistema inquisitório com elementos do sistema acusatório que vieram para cá. Por isso que eles se dão mal quando vêm. Quando as coisas vêm, se dão mal. E acabei de falar sobre a 12.403. Estrutura da 12.403. Se dá mal. Se dá mal aqui, porque ela entra mal. Ainda que você consiga encaixar, ela entra mal. Mas o exemplo melhor de todos é o habeas corpus. O habeas corpus é uma estrutura eminentemente ligada à base da estrutura acusatória. Como nasce lá, blá, 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 tem toda uma história, enfim, nós sabemos como é que é. Mas foi necessário trazer, é necessário, é muito importante. Foram lá, olhem bem, pegaram esse instituto, trouxeram para cá e enfiaram aqui. Onde encaixamos isso? O que é isso? É uma ação, um processo, é um processo, é uma ação, é um procedimento, é tudo isso junto. O que é? Onde você encaixa? Não sei. É os caras lá no código, estão fazendo o código, mete aí como recurso, botaram a porra como recurso. Mas nós sabemos que recurso não é. O habeas corpus não é recurso. Agora tem o nome, é pomposo de ação, de impugnação. Não pode nenhuma, mas em todos os casos está lá. No fundo eu estou brincando com isso, porque eu há muito tempo gozo disso. Isso que eu vou te dizer, eu digo nas aulas. Né? Tanto nós não sabemos encontrar, veja, a isso nós respondemos como natureza jurídica das coisas, como se as coisas do direito tivessem natureza. Né? Com natureza jurídica. Você pergunta qual a natureza jurídica do habeas corpus, a gente. E você vai procurar nos livros, e nos livros diz que a natureza jurídica do habeas corpus, para alguns, é remédio heróico. E eu sempre brinco que remédio heróico é Imosec, né? Remédio heróico mesmo é Imosec. Remédio heróico? Como uma merda pode ser remédio heróico? Como você pode pegar um treco e dizer que é remédio heróico? O que é remédio heróico? Não existe isso. O cara cria duas palavras porque ele não tem palavra. Olha, de novo, o cara não tem palavra para botar na porra do lugar, ele mete o quê? Palavra. Remédio heróico. Por que não chama de Imosec de uma vez? É melhor do que pelo menos metáfora, por metáfora cá entre nós. Às vezes o Imosec sim, um remédio heróico. Heróico. Mas, estou brincando com as palavras, mas por que o remédio heróico? Por que o cara diz um negócio desse? Porque ele não tendo para dizer, veja, porque não encaixa. Mas por que não encaixa? Porque isso é uma coisa que foi constituída lá. Dentro daquela base, não nessa. Eu usei muito isso como exemplo para, quando contestava que o nosso sistema não era inquisitório, diziam que o nosso sistema era acusatório, para muito cá entre nós, né? O argumento de utilização era esse. Por que se dizia que era acusatório? Por que Manzini inventou isso? Foi Manzini que inventou isso e de Manzini que copiaram isso. Por que dizer que o sistema era acusatório? Porque era a forma como se apresentava um sistema que se apresentava como democrático.
Então nós temos um sistema democrático, mas a desgraça que está aí. Não é? Ou que estava aí, porque isso era o sistema do código em 41. Por sinal, é tão paradoxal, como Curitiba mesmo disse, eu acho isso mesmo. Aquele sistema, desculpa a expressão, era uma merda, e era mesmo, o código, mas ele é infinitamente melhor do que o que nós estamos vivendo hoje. Nós nunca vivemos, nunca, nem no processo do Tiradentes, nós nunca vivemos um processo tão ruim, de todos os sentidos, como nós estamos vivendo hoje. O nosso processo penal de hoje é o pior processo que nós vivemos em todos os tempos, nunca. A turma lá do Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, a turma do regime ditatorial de Vargas, toda aquela turma olharia para nós com pena, ia dizer que nós estamos malucos, que nós estamos, como que nós podemos suportar uma coisa assim? Nunca se potencializou tanto a estrutura inquisitória como agora. Por isso que nunca se prendeu tanto como agora. Nunca se meteu tanta gente na cadeia, normalmente pobre. A seleção dos ricos é muito pequena. E não é porque tem que prender rico. Essa é a questão. Está no líder. Se for o caso, eu leio para você depois. Coisa que eu escrevi em 87. Cadeia não foi feita para pobre. Cadeia não foi feita para rico. Cadeia, quando você tem que usar para culpado. Essa é a questão. Seja pobre ou seja rico. E aí, o Marcelo não fala disso, mas é aí que quando ele fala da opção preferencial pelo pobre, usando, porque isso é uma expressão do Boff, não é? Parece que nós temos mesmo uma preferência, não é? Pelos pobres. Nós temos uma preferência pelos pobres. Nós adoramos encarcerar a gente pobre. Essa mega isso vale. Tese maravilhosa. Eu falo e vem, né? Ela pula em mim a tese. Esse mega encarceramento é uma coisa bestial, mas esse mega encarceramento está diretamente vinculado a um modelo, a um sistema de processo que favorece o encarceramento, favorece os juízes a pensar que eles são os responsáveis pela limpeza da criminalidade da sociedade. E o interessantíssimo é que quanto mais eles prendem, mais potencializam o crime. Vem mais. Aí você olha para o negócio e diz, mas peraí, esse troço vai parar, porque esse negócio não para, velho. Mas o negócio não para. O que eu teria que fazer? Então vocês viram, né? Dois sistemas, todos são mistos. Eles não são mistos, não porque ele se mistura, aquilo é água com azeite. Ou seja, o sistema inquisitório embutido de elementos do sistema acusatório, como o nosso, ou o sistema acusatório embutido de elemento inquisitório, como o americano. Tá certo? Todos com mistura, mas a prevalência é sempre de lá e de cá, dentro desse padrão ao qual me referi. Isso de fato é o que... Bueno, o que eu teria que fazer agora é trabalhar um pouco da construção da história disso. Vou mandar vocês para talvez o último livro meu, que é do ano passado, que chama Observações sobre os sistemas processuais. Isso deve ter para vender no site do Observatório da Mentalidade Inquisitória. O Léo mandou aqui, me pediu para... Tem um site aí. Aqui tem alguns textos onde isso está trabalhado. Eu tenho alguns comigo, se não quiser comprar, então eu comigo. Deve ter alguns também. Tem em casa, né? Está aqui, observações sobre os sistemas processuais. E aqui tem, digamos assim, um pouco disso que foi a construção. Talvez para o efeito que eu quero aqui,
porque essa matéria é muito legal, muito, uma parte da minha tese, da minha tese doutoral, que mostra a importância que tem. Quer dizer, vocês viram que eu disse antes, comecei a dar um interesse, estudar o conteúdo do processo, e o passo seguinte, naturalmente, me intero dos institutos, me intero dos fundamentos, e digo, mas pera, tem uma coisa antes disso. O que está antes disso, do lado é linguagem, do lado são os sistemas. E, portanto, talvez seja, para poder fechar, dá para você, né, Maurício? E, portanto, talvez para isso seja a gente pensar no que é relevante, de fato, aqui, é que, historicamente, os dois sistemas, seja o sistema da Europa continental, que nasce com o papado em 1199 e 1215, ou o sistema inglês, não é? Que nasce com Henrique II, basicamente, mais se estrutura com os Rite, mais se começa a se consolidar com o júri em 1166. Ou seja, e depois a Magna Carta, as duas datas, 1215, mais ou menos equilibram, porque garantem aquilo que já se fazia. O vital, porém, de se compreender, seja do sistema europeu continental, seja do sistema inglês, principalmente em face do common law, vital é entender que eles não nasceram porque foram elucubrados. O sistema inquisitório foi pensado para funcionar daquele jeito, ou seja, por trás dele tem tem a maneira de como usar o jurídico, porque o objetivo todo era construir um mecanismo que pudesse atacar quem fosse contra a Igreja Católica. Por isso, desculpa, do combate à heresia. Por isso, a equiparação da heresia ao crime de lesa majestade, que era o mais grave. Por isso, uma estruturação de um processo que ajudasse a combater aqueles que fossem contra o pensamento da Igreja Católica, eis os hereges, né? Os modernos hereges e os hereges daquela época. Não é? Os modernos hereges são os que as fake news detonam. Então, eu sou inimigo do ato, esse tipo de coisa. Mas não foi estabelecido senão uma estratégia de manter o poder da Igreja Católica. No fundo era aquilo que se queria. Desculpa do processo, do crime, de tudo isso. Tudo isso é desculpa para justificar o sistema aqui montado. O dilema é que o troço foi pensado, estruturado filosoficamente, os gregos estão por trás, Aristóteles está na base, ou seja, é uma coisa pensada. Mas essa coisa nossa do varejo, do combate ao crime, do jeito que a gente está fazendo, lá era para combater a heresia, ou seja, manter a estrutura da Igreja Católica. Hoje é indiscutível que é para manter as estruturas de poder. Não conheço ninguém nos últimos 800 e pico de anos, 1215, 2015, 1820 anos. Eu não conheço ninguém, 123 anos, eu não conheço nenhum sistema de força que não tenha se querido beneficiar, ou se tenha beneficiado do sistema inquisitório. Não tem. É o sistema da força. Basta que você vá para o poder, a maneira que você tem para usar o processo para fazer valer o teu poder é o sistema inquisitório. Ele serve para isso. Ele se presta a isso. Está entendendo? Ele não se presta para um espaço democrático, ele se presta justo para isso. Por isso que ele dura. Por isso que ele segue durando. Por isso que é tão difícil mudar. Por isso que os caras não querem mudar. Porque o cara está fora sendo perseguido, ele vai para o poder, ele entra no mesmo mecanismo. Está entendendo por quê? Porque facilita, sobremodo, a manutenção do poder. Ou seja, é uma estrutura de manutenção do poder por excelência. Claro, nisso vai todo o discurso. Aí sim, vai todo o discurso. Nós contra eles, nós contra o inimigo, sabe? A periferia. Aí entra tudo, porque é um mecanismo que se dispõe a fazer isso, a estrutura, não é?
in mezzo, attraverso cui, né, vive o direito penal. Era, sabe, um mecanismo de... Ao passo que o processo inglês, normalmente na estrutura do common law, ou seja, a partir de como se estruturou o processo, sem que tivesse muito pensado nisso. De novo, insisto nessa base. Ou seja, não foi construído para funcionar democraticamente. Bullshit. Nada disso. Nada disso. Fortaleceu o poder do rei. Henrique II corta o barato dos chefes clânicos, que ele tinha transformado numa sociedade feudal, não é? Ele diz, para, você não faz mais justiça. Ou seja, todos aqueles mecanismos que existiam de justiça, com a marca da domesticação do direito bárbaro, as fórmulas, né, ordalha, juramento, todas as formas metidas, né, no chamado Judicium Dei, as três básicas, principalmente, aquilo não servia mais, porque aquilo não respondia por uma justiça local, mas não em relação ao rei. O cara vem e corta aquilo. Sim, mas tem que ter justiça. O que o cara começa a fazer? O cara começa a partir dos writ, ordens, não é, escritas, ele chama writ, os writ, ordem para o seu representante local, normalmente o xerife, a dizer, fulano está reclamando aqui contra o Beltrano, manda chamar o fulano lá para que ele dê explicação. E assim começa. Se ele quiser, ele pode vir explicar para mim. Então, só que o que acontece? Começa a entupir o Palácio Real. Westminster se enche. Lá pelas Santas eles dividem e fazem cortes especiais. Corta Common Pleas, sabe? Escacário, King's Bench. Começa assim. Só que mesmo assim enchem, entopem o negócio, entopem o Westminster. Claro, todo mundo ia reclamar pro rei. Não é? O rei. Isso que falava inglês, desgraçado. Então, mas o cara era genial nesse aspecto. Porque logo ele se dá conta de que o poder não estava no fato dele julgar os casos. O poder estava justo no fato dele centralizar o poder de distribuição. É por isso que, em 1166, ele cria um writ específico para Clarendon, que depois se espalha, dito trial by jury. E eles começam, a partir daí, experimentar uma fórmula fundada nos tribunais que eles tinham lá da época carolíngia, de tribunais locais, com gente do local, boniôminos, gente do local. Ou seja, perceba, ele dava o mecanismo, ou seja, ele dava a estrutura processual. Os caras julgavam conforme os costumes locais. Por isso que eles nunca tiveram muito sede para ir legislar, porque julgavam conforme os costumes locais. Então, era dos costumes que se tratavam, e de consequência isso vira regras que depois vão responder pelos precedentes. Mas onde está o interesse disso? Por que eu disse que era disputa de poder? Porque ele mandava que se processasse. Quem julgava era o povo reunido em tribunal como um júri. Certo? Então quem respondia era o povo. Ele só ordenava as coisas. E para quem coordenava era o próprio juiz em nome do rei. Mas onde estava a importância disso? Se o júri condena, o rei condena. Se o júri absolve, o rei absolve. Logo, o rei não erra nunca. The king no wrong. Mas não foi construído para ser um processo que vai julgar os crimes. Foi construído como uma maneira do cara se livrar dos abacaxi que ele tinha no Westminster e para poder ter a manutenção do poder. Claro que as coisas começam com litígio de terra, com coisas assim. E isso engrandece os caras, engrandece o rei no confronto com os senhores. Por isso que a história da Inglaterra é a história da disputa dos barões com os reis. A história inteira da Inglaterra é uma história assim. Mas o sistema se consolida a partir disso.
Claro, daí para frente eu não vou mais, não aguento mais. Mas de qualquer maneira, além da história ser muito legal, tudo isso eu estou dizendo só para mostrar de como a coisa não foi pensada como sistema, Kant, não sei o que, nada. A coisa foi feita ajustando a vida, ajustando as coisas. E foram levando dessa maneira. Agora, não esqueçam de uma coisa, né? Não esqueçam de uma coisa. Em 1215, depois daquela atrapalhada toda, quando os barões enfiam a Magna Carta no João Sem Terra, uma das regras que tinha lá é ser julgado pelos pares. E era coisa para ser levada a sério. Mas, sobretudo, dentre outras coisas, a parte de pagamento de tributo e controle, etc. e tal, a regra do julgamento pelos pares, ainda que depois de hoje tenha sido abandonada muita, sabe? Aquela regra é uma regra que dispõe sobre um determinado lugar que cada um ocupa na sociedade. Dentre outras coisas, da fundação de um direito que deve e vai respeitado. Você não é nada, digamos assim, porque você tem pouco, porque você mora na periferia, mas você tem os direitos que é você se assegura. Então, quando nós, europeus continentais, porque nós somos europeu continental, digamos assim, de uma certa forma, quando nós conseguimos chegar em alguma cidadania, os caras já rodavam há 500 anos com isso. Por isso que eles têm um sistema, velho, que foi sendo construído de uma tal maneira a bloquear o esforço da estrutura estatal contra o cidadão individualmente tomado. Por isso as regras de exclusão, por isso não se permitir qualquer coisa, por isso de não ser possível fazer qualquer coisa. E por isso que se estruturam, né, nesses 800 e pico de anos também, 900, se estrutura um modelo de processo onde o cidadão conta alguma coisa, principalmente se ele for respeitado. No fundo a diferença, no fundo a diferença é essa. O que sucede nessa bosta desses processos que nós temos, se o juiz que está lá é um juiz que, ciente da sua situação, respeita as estruturas, começando pela constitucional, você pode até ter um julgamento. O dilema é que nisso você conta na mão. Porque essa gente é a exceção dentro da lógica que você não tem. Eu passo que para eles está encalacrado, né? Como assim se tivesse introjetado. Salvo as exceções, exatamente quem não faz isso. Bueno, 2 sistemas então. Claro que se é assim nós operamos dentro do sistema inquisitório, como está, não é? É misto, mas bem, essencialmente inquisitório. Agora, com isso amanhã, já que eu ia falar hoje de milho, começamos amanhã, depois do almoço. Agora, foi muito bom estar aqui hoje, vocês viram que eu falo mais que o Homem da Cobra, mas ele sabe que é o Homem da Cobra, mas é bom, foi muito bom. Vamos continuar amanhã, então só quero aproveitar a ocasião do encerramento e convidá-los, porque nesse mesmo auditório, amanhã, a partir das 8 da manhã, vocês podem chegar mais tarde, nós não, podemos chegar às 8, vai ser a banca de doutorado do Marcelo Semi. Fazem parte da banca eu sou o professor orientador, o professor Jacinto, o professor Ney Belo, de Brasília, o professor Sala Carvalho, o professor Anelisa Bechara e o professor Sérgio Ramon Chacaira. Vamos avaliar a banca, a tese doutoral do Marcelo Semer, que é sobre o sentenciamento no tráfico, né? Ou seja, qual o padrão de sentenciamento no tráfico de drogas no Brasil, naquela que é a pesquisa mais abrangente que já foi feita sobre isso, em relação a todos os padrões, né? E as explicações possíveis de por que esses padrões são determinados e produzidos e talvez como enfrentá-los, né? Para tentar evitar que esses padrões se repitam. Essa é uma banca aí de 4 horas, né? 4, 5 horas de avaliação, que é uma banca bastante densa. Então, todos os convidados, se quiserem, amanhã de manhã, daí a jornada full time, né? Mentalidade, internato, né? Para aproveitar. Se não, a gente começa amanhã
2h30, porque daí entre a banca e o início a gente vai precisar de pelo menos, né? 1 hora, 1 hora e meia. Queria dizer a vocês só que o pessoal do Observatório da Mentalidade Inquisitória me pediu que comunicasse a vocês que o Observatório, junto com o Centro de Estudo da Jurídica das Américas, renovar um curso que nós fizemos no passado em Curitiba sobre o sistema acusatório e as reformas de processo. E amanhã eu passo para vocês os dados, etc e tal, porque tem um site lá para ver, se quem tiver interesse. O pessoal que já fez o curso é muito interessante. Normalmente tem uma primeira fase aqui, uma segunda fase em Santiago, no Chile. Vale a pena. Eu mesmo fiz isso. Eu. Foi uma das melhores coisas que eu fiz ultimamente, porque eu virei aluno, a mesma coisa, até bola de papel eu joguei. Agora, aluno é bom, pô. Aluno é bom. Né? Bola de papel eu joguei, mas foi muito interessante. Eu vou ver amanhã, porque eu nem sei, mas eu vejo amanhã e eu dou. Mas dele quando é? É do 22 de abril a 24. Agora? É, abril a Curitiba. E a viagem para Santiago? É em outubro. Em outubro. 1, 2, 3, 4 outubro. Com viagem estudantil e tudo, né? Viagem de estudo. Não, genial. Genial. Então tá.